Olá, este é o episódio número 15 da série O que é o Espiritismo. E nós estamos estudando o pensamento espírita sobre alguns temas muito importantes relativos à vida. Hoje, o nosso tema é sobre o universo. E nós vamos, então, aprender neste episódio o pensamento espírita sobre o universo, que o espiritismo considera como sendo criação de Deus, criação divina, e que tudo no universo evolui, sempre de acordo com a lei divina que rege toda a criação, toda a vida, enfim, tudo que existe no universo. Por isso, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, doutrina criacionista e evolucionista. Aliás, a única doutrina que tem essa característica. Criacionista, porque entende que tudo é criação de Deus. E evolucionista, porque também entende que tudo evolui, tudo tende à perfeição. Por isso, o Espiritismo pode ser e deve ser considerado uma ciência. E também o Espiritismo acredita racionalmente que o universo deve ter sido criado. Ele não pode existir pura e simplesmente de todo o sempre, porque tudo tem que ter um princípio. E o universo, por si mesmo, não é inteligente. Ele obedece a leis, a mecanismos muito aperfeiçoados. Daí, então, nós colocamos como princípio Deus. Esse é o entendimento do Espiritismo. E, portanto, o universo é criação. Ele parte de Deus, que é o princípio. Deus, aliás, que nós já estudamos aqui nesta série, o que é o Espiritismo. E também dizemos que o universo não pode ser obra do acaso. Aliás, o que é o acaso? Não há como dar essa explicação para a existência do universo olhando a perfeição do mesmo, como tudo se conjuga perfeitamente. E o acaso seria imprevisível. O próprio acaso não tem explicação. Então, o Espiritismo descarta o acaso como origem do universo. Mas, claro que nós podemos perguntar: e como Deus criou o universo? Não sabemos. Isso está nos chamados segredos divinos. Nós somos muito imperfeitos como espíritos para compreender isso. Daí a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nos remetendo ao que está escrito lá no livro do Gênesis, na Bíblia, quando diz que Deus quis, né, e Deus criou. Não temos, portanto, ainda um entendimento maior, mas racionalmente nós acreditamos que Deus é o princípio de tudo e, portanto, ele é o princípio do universo, é o criador do universo. A nossa ciência, estudando o universo, onde se encontra o planeta Terra, vem nos mostrando que existem bilhões de astros, aliás, bilhões de galáxias, e que tudo está em constante transformação, expansão, mostrando um equilíbrio, uma harmonia que, de fato, nos impressiona. E, claro, quando nós temos um sistema harmônico, equilibrado, não podemos dizer que ele surgiu por acaso, que ele surgiu através de um fenômeno meramente material não controlável, porque tudo indica o contrário. Por isso, então, o Espiritismo explica a origem do universo e da vida, demonstrando que tem que existir um ponto de partida, tem que existir
um princípio. E esse princípio, o Espiritismo chama de Deus, o incriado, a perfeição absoluta, a inteligência suprema. Por isso, o universo funciona de uma forma tão esplendorosa, tão maravilhosa, que chega realmente à nossa profunda admiração. Agora, o Espiritismo vai além da ciência atual, porque para o Espiritismo, o universo ele engloba tudo o que podemos conhecer a nível material, mas também tudo o que podemos conhecer e o que não conhecemos a nível espiritual. Ou seja, o universo possui duas dimensões principais: a dimensão física ou material e a dimensão espiritual. Fisicamente, é o que a nossa ciência astronômica estuda: planetas, estrelas, galáxias e assim por diante. Tudo o que existe no espaço universal, tudo aquilo que pode ser detectado, mensurado, fotografado, enfim. Aí nós temos a dimensão física, a dimensão material do universo. Mas o Espiritismo, enquanto ciência, explora a realidade espiritual da vida. Portanto, a existência da vida no mundo espiritual, não apenas a nossa vida enquanto espíritos imortais que somos, mas também a vida em mundos espirituais, que não são detectados pela atual aparelhagem que possuímos na ciência terrena. E que esses mundos, tanto os físicos quanto os espirituais, eles correspondem a diversos graus de evolução, porque nós evoluímos sempre, somos destinados à perfeição. Portanto, o Espiritismo, ao estudar o universo, ele o estuda de forma racional, através do pensamento lógico e através da observação dos fatos, dos fenômenos, para concluir que o universo precisa ter um princípio, que esse princípio é inteligente, muito mais do que nós, seres humanos. Por isso que tudo no universo funciona maravilhosamente bem, mas que o universo não é constituído apenas da dimensão material catalogada pela nossa astronomia, mas também pela dimensão espiritual que a ciência espírita estuda. Assim, então, nós vimos neste episódio da série O que é o Espiritismo, o pensamento da doutrina espírita sobre o universo, sendo o Espiritismo, então, uma ciência ao mesmo tempo criacionista e evolucionista, demonstrando que tudo evolui, tudo é perfeito neste universo, porque o seu princípio, Deus, é a perfeição absoluta. Até o nosso próximo episódio desta série O que é o Espiritismo, onde estamos aprendendo o Espiritismo para melhor aplicá-lo em nossa vida, na nossa vida de relação com os outros. Um grande abraço, paz em sua vida e até nosso próximo episódio.